Fala, lenda. Uma pergunta bem rápida aqui. Você saberia definir o que é um array? Assim, de bate-pronto. Eu tenho quase certeza de que você parou para pensar, tudo bem, é uma lista de elementos. E é isso aí. Porém, apesar de ser uma resposta que tem um certo sentido, ela está incompleta e ela não dá para a gente toda a dimensão do que é um array. Por isso que hoje eu quero trazer essa abordagem para a gente entender o que acontece por debaixo dos panos na nossa memória e na nossa aplicação e fazer uma pequena comparação aqui entre linguagens de mais alto nível e linguagens de mais baixo nível para que a gente consiga entender de fato o que é um array e o que são abstrações de array. Antes de qualquer coisa, eu queria que você considerasse se inscrever no canal. Estamos muito perto dos 900 inscritos. Isso ajuda demais a recomendar o canal e eu estou tentando trazer vídeos como esse aqui toda semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, próxima semana já vai ter mais. E já tem vários de antes aí também que você pode conferir na descrição ou nos cards aqui em cima. Nada melhor para a gente entender o que é um conceito, o que significam esses termos, do que algo físico que a gente consegue fazer o paralelo com a nossa vida real e conseguir fazer essas conexões quando a gente estiver pensando sobre aquilo. Uma forma fácil de você imaginar o que é um array, um conjunto de gavetas que estão tagueadas. Então você sabe o que tem em cada gaveta. Então eu posso ter a gaveta aqui de calças, a gaveta de blusas, a gaveta de casacos e a gaveta de tênis. Imaginando que você não se importa com qual blusa, qual calça, enfim, você sempre vai saber aonde procurar o item que você quer. Então, se eu quiser uma calça, eu sei qual é a gaveta de calça. Se eu quiser uma blusa, eu sei qual é a gaveta de blusa. E assim por diante. O grande X da questão vem no fator contínuo. A ideia é que você tenha isso daqui de maneira contínua. Você tem espaços na memória que são contínuos. E o fato de você ter essa continuidade, a gente pode imaginar um array dessa maneira aqui, uma forma contínua de preenchimento de memória. Então eu tenho um item um após o outro e cada um está logo na alocação de memória seguinte. Então você reserva aquele espaço de memória e através daquele espaço pré-definido na execução da sua aplicação, eu vou alocar essa memória para 1, 2, 3, 4, 5, até o tamanho do array que você definiu. Isso te dá uma vantagem muito grande, porque agora você tem como se fossem as tags aqui das gavetas. Como eu tenho esses endereços de memória ordenados, eu sei, né, eu dou uma previsibilidade. Sempre que eu precisar achar um determinado item, eu tenho uma all notation de 1. Por quê? Porque eu sei qual é a tag, eu sei aonde aquele elemento está. Então, eu não preciso procurar, por exemplo, de um por um, eu não preciso ordenar essa lista, eu não preciso fazer nada disso. Eu já sei qual é o endereço. Isso também traz algumas limitações e eu já chego lá. Primeiro, eu queria fazer essa definição aqui. A gente vai ter elementos, os elementos ficam em posições contínuas. Existe uma continuidade na alocação da memória para um array, qualquer elemento com uma all notation de 1. Por quê? Justamente porque se eu tenho um endereço, eu consigo acessar independente de onde aquele elemento esteja localizado no meu array. Se eu já tenho o endereço dele, eu não preciso procurar. Em linguagens de baixo nível, o tamanho desse array é fixo. É claro que você pode ter algumas abstrações implementadas. Por exemplo, se você estiver utilizando C ou Java, o tamanho vai ser fixo. Mas você pode utilizar determinadas dependências que dão essa abstração, ou você pode construir a sua própria abstração de array que vai gerenciar essa memória para você e você não vai precisar ter um tamanho fixo ali. Mas aí vai envolver outras coisas de garbage collector, como você vai limpar essas variáveis e como aquilo dali vai funcionar. Mas fato é que quando você tem linguagens de baixo nível, o tamanho de um array ele vai ser fixo. Então você precisa determinar, olha, o meu array ele vai ter 5 elementos. Uma comparação muito interessante e que eu já fui muito perguntado isso nas entrevistas, especialmente na parte ali de lit code, de estrutura de dados. Qual a diferença entre uma lista e um array? A pegadinha, nesse caso aqui, está no fato de que um array, em uma linguagem de alto nível, ele é uma abstração. E a gente vai entrar nesse ponto já já, e a gente atribui a um array como se fosse uma lista. Mas a realidade é que o array ele vai ter essa estrutura fixa, enquanto uma lista tem uma estrutura dinâmica. Uma lista, ela tem uma flexibilidade muito maior, mas aí é que entra o ponto. Como eu não tenho um tamanho pré-definido, já que ele vai ser dinâmico, eu posso aumentar ou reduzir o tamanho dessa lista em tempo de execução, né? Aí eu preciso ter métodos que vão lidar com o processo de
procura de itens dentro dessa lista. Então, o acesso a eles pode ter um custo extra para você acessar dados específicos. Enquanto que num array, como você já tem essa estrutura fixa, você já sabe o tamanho, cadeia contínua, você consegue acessar eles muito mais rápido. Vamos partir para um exemplo de código, né? Aqui eu estou utilizando o JavaScript, é uma linguagem de alto nível, e aqui a gente tem de maneira errônea. Por que de maneira errônea? Porque isso daqui é uma lista dinâmica de elementos, onde eu posso adicionar ou remover elementos à medida que eu quiser. Aqui eu coloquei alguns logs para a gente conseguir ver essa execução. Aqui eu coloquei uma alteração de um item em uma posição específica. Aqui eu adicionei um item, que é que entra a prova de que eu não estou falando de um array propriamente dito. Aqui eu consigo aumentar esse array em tempo de execução. E aqui tem uma comparação com uma linguagem de baixo nível que a gente vai entrar já já. E se eu executar esse cara, você vai ver aqui, ó, eu comecei com uma determinada quantidade de memória alocada quando eu iniciei a minha aplicação. Você vê que eu loguei o item que está na posição 2. Depois da alteração, né, que eu fiz aqui na linha 6, o item foi alterado, o item na posição de linha 2. Lembrando que começa a contar do zero, né? Eu fiz um push, então eu aumentei o tamanho dessa lista. E aqui eu fiz os logs para mostrar que toda a manipulação de memória estava ocorrendo em tempo de execução, que é algo que funciona de forma diferente em linguagem de baixo nível. E aí a gente vem aqui no nosso querido C. Provavelmente, se você fez faculdade ou se você já procurou um pouco mais sobre linguagens de baixo nível, você deve ter caído no C. A gente tem a nossa função main aqui, deve retornar um inteiro, né? C é uma linguagem de tipagem forte, é uma linguagem compilada. Então, eu tenho esse código aqui, que é um código em C, mas esse código vai ser compilado para a linguagem de máquina, vai virar um executável, e aí sim eu vou conseguir ter algo acontecendo de acordo com o código que eu descrevi aqui. Perceba que eu preciso, logo de cara, definir o tamanho desse array. Então eu tenho que definir, olha, ele vai ter 5 itens. Aqui para dar um log em um laço de repetição, consegue ter aqui o índice, o valor e o endereço da memória. E aqui eu consigo acessar de maneira direta o item no índice 2. Só que eu consigo pegar pelo índice, mas eu também consigo pegar pelo endereço na memória. Que aí, se você utilizar ali uma aritmética de ponteiros, você consegue achar aquele cara através do endereço de memória. Ou seja, você está procurando ali diretamente na memória RAM e pegando aquele elemento diretamente na memória RAM. É assim que funciona em uma linguagem de mais baixo nível. Eu já compilei, né? Então, se eu executar de fato o que foi compilado, dentro da pasta que eu estou agora, eu executo o meu programa, né? Eu executo o executável. E aqui você pode ver, ó, eu tenho o array inicial, que printa aqui dentro do laço de repetição. Eu tenho o índice, o valor e o endereço dentro da memória RAM. E perceba que eu pulo de 4 em 4 bytes, porque cada item ocupa 4 bytes de memória. Lembra? É contínuo. Eu tenho 0, 4, 8, C, porque é hexadecimal. Aí no final aqui, ó, você vê que eu posso acessar utilizando o índice local da minha execução, mas eu também consigo acessar utilizando a aritmética de ponteiros, acessando diretamente da memória o resultado gerado pela minha compilação, né, pela minha execução desse programa. Essa é a pegadinha que eu já vi muito em entrevistas e já caí. Infelizmente, eu já caí, a gente acaba esquecendo e é uma falha minha. A gente sempre tem que estar revisando. O fato é, quando a gente está falando de um array em Python, JavaScript e outras linguagens de alto nível, a gente está falando de uma lista dinâmica. Quando você declara um array, aquilo dali não é um array, aquilo é uma abstração. Toda essa parte de gestão de memórias, o Node ele foi construído em cima de C++. Dentro do Runtime Node, uma abstração que já gerencia a memória para você. E aí, ao invés de você precisar se preocupar todas as vezes em criar ali uma nova abstração, utilizar uma lib específica, o próprio runtime do Node, do JavaScript, oferece essa feature para você. Essa é uma das vantagens de você utilizar ali linguagens de mais alto nível. Só que quando você está falando de linguagem de mais baixo nível, você tem mais autonomia acerca da forma como você gerencia a memória da sua aplicação. E às vezes isso é necessário, é um fato. Quando a gente está falando disso aqui, tem muito entrevistador escovador de beat que pergunta esse tipo de coisa e sempre você pode dar aquela escorregada.
E aí você vai chegar e vai falar, pô, mas faz sentido eu utilizar uma estrutura de array? Claro que faz. Faz sentido quando você tem aquela estrutura fixa, quando você já tem aquela previsibilidade da estrutura que você quer e através dessa previsibilidade você utiliza aquilo dali da melhor forma, porque fica muito mais rápido. Se eu já tenho uma noção do resultado, eu consigo prever e acelerar os processos de resposta. E isso é muito útil em algoritmos de busca ou em algoritmos de ordenação, dependendo do nível que você está utilizando. Então é isso, lenda. Agradeço demais por você estar aqui até agora. Hoje eu queria fazer um vídeo um pouco mais curto, abordar um tema um pouco mais ali de baixo nível, que às vezes a gente esquece. Convido você a assistir, a se inscrever no canal, a deixar o like nesse vídeo se foi útil para você, a comentar se você tem alguma sugestão, algum adicional, talvez eu esqueci alguma coisa, talvez você já trabalhou em algum caso que foi mais vantajoso utilizar outro tipo de estrutura de dados. Enfim, eu acho que está sendo muito produtivo. Estou vendo que tem muita gente gostando, tem muita gente interagindo. Então agradeço demais pela sua presença aqui. Agradeço demais por você estar acompanhando os vídeos do canal. Espero ver você na próxima também. E até mais.